Meu nome é Margaret e tenho 64 anos. Acordo todos os dias às 5:30 da manhã, mesmo quando não preciso. É um hábito que carrego desde que meu marido morreu, há 7 anos. A casa fica quieta demais à noite, então prefiro começar o dia cedo, fazer meu café, sentar na varanda dos fundos e assistir o sol nascer sobre o lago. A propriedade sempre foi meu refúgio. 15 acres de terra, uma casa principal que construímos com tanto carinho, e esse lago que meu marido adorava pescar. Travis, meu filho único, cresceu brincando aqui. Ele aprendeu a nadar nessa água, pescou seu primeiro peixe aos 6 anos bem ali naquele pier de madeira. Mas ultimamente, sentar na varanda não traz mais paz. Traz uma sensação pesada no peito que não consigo explicar direito. Tudo mudou quando Travis se casou com Claire há 3 anos. No começo, tentei gostar dela. Tentei de verdade. Ela era bonita, bem educada, trabalhava como gerente em uma empresa de marketing. Parecia perfeita para meu filho, mas havia algo nela que me deixava desconfortável. A forma como ela sorria sem que o sorriso chegasse aos olhos. O jeito como ela tocava no braço de Travis quando ele falava comigo, como se estivesse sempre monitorando o que ele dizia. Eu nunca falei nada. Que tipo de mãe fala mal da esposa do filho? Então engoli minhas preocupações e tentei ser gentil, ser acolhedora. Mas Claire deixou claro desde o início que eu estava invadindo o espaço deles. Lembro da primeira vez que isso ficou óbvio. Foi no Natal, alguns meses depois do casamento. Eu tinha feito o peru da forma que Travis sempre gostou, com aquele tempero especial que minha mãe me ensinou. Claire chegou na cozinha enquanto eu preparava tudo e disse, com aquele tom de voz doce mas firme, Margaret, da próxima vez me avise antes de planejar o jantar. Travis e eu temos nossas próprias tradições agora. Nossas próprias tradições. Como se 28 anos de natais juntos pudessem ser apagados assim, com uma frase. Travis não disse nada. Só olhou para o chão e mudou de assunto. Nos meses seguintes, foi ficando pior. As visitas deles foram se tornando mais curtas, mais espaçadas. Travis parou de atender minhas ligações com a mesma frequência. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele dizia que estava ocupado no trabalho, que Claire estava estressada, que eu precisava entender que eles tinham uma vida própria agora. Eu entendia. Claro que entendia. Mas isso não tornava a solidão mais fácil de engolir. Há 6 meses, Claire convenceu Travis a construir uma casa do outro lado da propriedade, perto da estrada. Ela disse que queria privacidade, que precisavam de um espaço só deles. Tecnicamente, ainda estavam na minha terra, mas longe o suficiente para que eu não os visse todos os dias. Longe o suficiente para que eu me sentisse uma estranha na minha própria propriedade. Travis tentou suavizar as coisas. Disse que era melhor assim, que a casa deles seria menor, mais prática. Disse que eu ainda poderia visitá-los sempre que quisesse. Mas eu sabia que não era sempre que eu quisesse. Era sempre que Claire permitisse. E Claire não permitia quase nunca. Naquela manhã de quinta-feira, acordei mais cedo do que o normal. 3:40 da manhã, segundo o relógio na mesinha de cabeceira. Fiquei deitada por uns 20 minutos, tentando voltar a dormir, mas minha mente não desligava. Então levantei, vesti meu roupão e fui fazer café. A casa estava escura e silenciosa. Acendi a luz da cozinha e coloquei água para ferver. Enquanto esperava, fiquei olhando pela janela, vendo meu reflexo no vidro. Uma mulher de 64 anos, cabelos grisalhos presos em um coque bagunçado, olheiras profundas. Quando foi que fiquei tão cansada? Levei minha caneca de café para a varanda dos fundos, cobri as pernas com um cobertor e sentei na cadeira de balanço. O lago estava completamente parado, parecendo um espelho negro sob a luz fraca do amanhecer. Havia uma névoa leve sobre a água, daquele jeito que sempre achei bonito. Foi aí que vi o carro. Os faróis apareceram primeiro, cortando a escuridão, vindo da direção da casa de Travis e Claire. O carro desceu devagar pelo caminho de terra que contorna o lago, os faróis balançando conforme passava pelos buracos. Franzi a testa. Quem estaria dirigindo a essa hora? O carro parou perto do pier. Os faróis se apagaram. Por um momento, não vi nada. Apenas ouvi a porta do carro abrindo e fechando. Então, uma figura apareceu na luz fraca do amanhecer. Claire. Meu coração disparou. Não de medo, mas de surpresa.
O que ela estava fazendo ali àquela hora? Pensei que talvez Travis estivesse doente, que talvez ela precisasse de ajuda. Estava prestes a levantar e chamá-la quando vi o que ela carregava. Uma mala. Uma mala grande, de viagem, preta. Ela a arrastava com dificuldade, como se fosse pesada. Parou perto do pier. Olhou ao redor nervosamente. Eu me encolhi na cadeira, segurando minha caneca com força, sem entender o que estava vendo. Claire arrastou a mala até a beirada do pier. Então, com um movimento brusco, jogou a mala na água. O som do impacto quebrou o silêncio da manhã. Um splash pesado, seguido por círculos de água se expandindo pela superfície do lago. A mala afundou rapidamente, desaparecendo na água escura. Fiquei paralisada. Claire ficou ali parada por alguns segundos, olhando para a água. Então deu uma última olhada ao redor, voltou para o carro e foi embora. Os faróis acenderam novamente, o carro subiu pelo caminho e desapareceu na direção da casa deles. Sentei ali, tremendo. Não de frio, mas de algo que não conseguia nomear. Minha mente girava, tentando processar o que tinha acabado de ver. Por que Claire jogaria uma mala no lago? O que estava dentro? E por que fazer isso às 4 da manhã, quando achava que ninguém estava olhando? Cada fibra do meu corpo me dizia que algo estava errado. Muito errado. Fiquei na varanda até o sol nascer completamente. Fiquei observando o lago, vendo o ponto onde a mala tinha afundado. A água estava calma novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo tinha acontecido. E sabia que não conseguiria simplesmente ignorar. Por volta das 7 da manhã, entrei em casa. Troquei de roupa, vesti um jeans velho e uma blusa de manga comprida. Calcei botas de borracha. Meu coração estava acelerado, mas minha mente estava estranhamente calma. Eu tinha que saber o que estava naquela mala. Peguei uma corda longa da garagem, aquela que meu marido usava para amarrar coisas no trailer. Desci até o pier, amarrei a corda em um dos postes e a outra ponta na minha cintura. Eu não era mais jovem, mas ainda conseguia nadar bem. E o lago não era tão profundo ali perto do pier, talvez uns 4 metros. A água estava gelada quando entrei, gelada de verdade, daquele jeito que corta a respiração. Mergulhei, abrindo os olhos debaixo d'água. A visibilidade era ruim, a água estava turva, mas eu conseguia ver o fundo. Pedras, lodo, algumas plantas aquáticas e a mala. Estava ali, afundada na lama. Nadei até ela, puxei com força. Era pesada, mas consegui arrastá-la comigo até a superfície. Subi de volta ao pier, puxando a mala atrás de mim. Estava ofegante. Meu corpo tremia de frio, mas consegui. Arrastei a mala até a grama, longe da beira da água. Fiquei olhando para ela por um longo momento, pingando água, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Respirei fundo e abri o zíper. A primeira coisa que vi foram roupas. Roupas pequenas. Roupas de bebê. Minha respiração falhou. Peguei uma das peças, uma macacãozinho azul claro, ainda com a etiqueta. Havia mais. Cobertores, fraldas de pano, chupetas. Tudo novo. Nunca usado. Tudo cuidadosamente dobrado e guardado. Abaixo das roupas, encontrei documentos, papéis oficiais, envelopes amarelados pela umidade. Meus dedos tremiam enquanto eu os abria, tentando ler com os olhos turvos pela água do lago. Certidão de nascimento. Meu estômago revirou. O nome na certidão: Ethan Christopher Dawson. Mãe: Claire Elizabeth Dawson. Data de nascimento: 14 de março de 2016. 9 anos atrás. Claire tinha um filho. Continuei procurando. Meu coração agora batendo tão rápido que sentia tontura. Havia mais documentos. Papéis de adoção. Documentos de transferência de custódia. E fotos. Fotos de Claire grávida, sorrindo para a câmera. A barriga grande sob um vestido florido. Fotos de um bebê recém-nascido, pequeno e enrugado, envolto em um cobertor branco de hospital. E cartas. Várias cartas de uma advogada, endereçadas a Claire. As cartas eram sobre custódia, sobre visitas negadas, sobre violação de acordo de adoção. A última carta era de 2 anos atrás. Dizia que Claire havia tentado contatar Ethan sem permissão dos pais adotivos, que ela havia violado a ordem de restrição, que qualquer tentativa futura de contato resultaria em ação legal. Larguei os papéis na grama, sentindo as pernas fracas.
Claire tinha um filho. Um filho que ela deu para a adoção. Um filho que ela não podia ver. E ela nunca tinha contado nada disso para Travis. Meu filho não sabia de nada. Fiquei sentada ali, molhada e tremendo, cercada por roupas de bebê e documentos molhados, tentando processar tudo, tentando entender. Por que Claire esconderia isso? Por que jogar essas coisas no lago ao invés de simplesmente destruí-las? E então pensei em algo que fez meu sangue gelar. Claire estava grávida. Ela tinha anunciado há 2 meses, com aquele sorriso perfeito, segurando o teste de gravidez positivo, enquanto Travis a abraçava, radiante. Eu tinha visto a forma como ela olhou para mim quando fizeram o anúncio, como se estivesse marcando o território. Como se estivesse dizendo, agora ele é completamente meu. Mas e se não fosse sobre marcar território? E se fosse sobre esconder algo? Uma mulher que perdeu a custódia de um filho por negligência. Uma mulher com ordem de restrição. Uma mulher que nunca contou ao marido sobre seu passado. E agora ela estava grávida novamente. Sentei ali na grama molhada, abraçando meus joelhos, olhando para aquela mala aberta e seu conteúdo espalhado ao meu redor. A névoa sobre o lago tinha se dissipado com o sol da manhã, mas eu me sentia mais perdida do que nunca. O que eu deveria fazer com essa informação? Contar para Travis? Ele acreditaria em mim? Ou Claire o convenceria de que eu estava inventando coisas, que eu estava desesperada para destruir o casamento deles? Eu conhecia meu filho. Conhecia o jeito como ele olhava para Claire, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele estava apaixonado, cego, e Claire sabia exatamente como usar isso a favor dela. Recolhi tudo de volta na mala, tranquei ela na garagem e entrei em casa. Tomei um banho quente, troquei de roupa, mas o frio que sentia não vinha de fora, vinha de dentro, de um lugar profundo onde mora o medo de uma mãe, porque agora eu sabia algo que Claire não queria que ninguém soubesse. E eu não fazia ideia do que ela seria capaz de fazer para manter esse segredo enterrado. Passei os 3 dias seguintes me sentindo doente. Não doente de verdade, mas com aquele tipo de mal-estar que vem de carregar um peso que você não sabe o que fazer com ele. Cada vez que pegava o telefone para ligar para Travis, minha mão congelava. O que eu ia dizer? Oi, filho. Sua esposa jogou uma mala no nosso lago e eu descobri que ela teve um bebê que você não sabe que existe? Soava absurdo até na minha própria cabeça. Mas eu não conseguia deixar quieto. Não conseguia simplesmente esquecer o que tinha visto. Aquelas roupinhas de bebê, os documentos, as fotos de Claire grávida anos atrás. E principalmente aquelas cartas da advogada. Violação de ordem de restrição. Negligência. Essas palavras continuavam ecoando na minha mente. No sábado de manhã, decidi fazer o que devia ter feito desde o início. Investiguei. Não sou muito boa com computador, mas sei o básico. Travis me ensinou a usar o Google alguns anos atrás, quando eu queria procurar receitas online. Agora eu usaria para algo bem diferente. Sentei na mesa da cozinha com meu laptop velho, uma caneca de café ao lado e os documentos que tinha secado cuidadosamente espalhados à minha frente. Comecei pelo nome na certidão de nascimento. Ethan Christopher Dawson. Nascido em Springfield, Illinois, em 2016. Digitei o nome no Google junto com Adoção Springfield. Não apareceu nada útil. Tentei de novo com Claire Dawson Springfield. Ainda nada. Então me lembrei das cartas da advogada. O nome do escritório estava no topo. Morrison & Associates. Advocacia familiar. Liguei para o escritório. Uma secretária atendeu com aquela voz profissional e distante. Morrison & Associates. Bom dia. Minha voz saiu mais trêmula do que eu gostaria. Oi, eu. Meu nome é Margaret Holloway. Estou tentando obter informações sobre um caso de adoção que vocês lidaram há alguns anos. A senhora é parte do processo de adoção? Não, eu sou. É complicado. É sobre minha nora, Claire Dawson. Houve uma pausa. Sinto muito, senhora, mas não podemos divulgar informações sobre clientes sem autorização expressa. É confidencial. Claro que era. Eu deveria ter imaginado. Entendo, eu disse, sentindo a frustração crescer. Obrigada mesmo assim. Desliguei e fiquei olhando para a tela do computador. Tinha que haver outra forma. Então me lembrei de algo. Uma das cartas mencionava o nome dos pais adotivos. Eu peguei a carta, procurando. Lá estava. Família Patterson, Springfield,
Illinois. Voltei ao Google. Digitei Patterson Adoção, Springfield, Illinois. Nada útil apareceu. Tentei adicionar o ano, 2016. Ainda nada específico. Apenas artigos genéricos sobre adoção. Estava prestes a desistir quando tive outra ideia. Facebook. Travis estava sempre dizendo que todo mundo estava no Facebook agora. Criei uma conta anos atrás, mas nunca usei muito. Agora parecia o lugar certo para procurar. Entrei e procurei por Patterson, Springfield, Illinois. Apareceram dezenas de resultados. Comecei a passar por cada perfil, procurando por algo, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista. Foi no 12º perfil que encontrei, Jennifer Patterson. Sua foto de perfil mostrava uma mulher na faixa dos 40 anos, cabelos castanhos curtos, sorriso caloroso. E ao lado dela, um menino. Um menino de talvez 8 ou 9 anos, com cabelos loiros e olhos claros. Meu coração disparou. Cliquei no perfil dela. A maioria das postagens era privada, mas algumas fotos eram públicas. Fotos do menino. Fotos de família. E em uma delas, uma legenda que dizia: Nosso pequeno milagre, Ethan, no seu 9º aniversário. Ethan. Era ele. Minhas mãos tremiam enquanto eu olhava para a foto. O menino estava sorrindo, segurando um bolo de aniversário com velas acesas. Ele tinha os olhos de Claire. A mesma cor, o mesmo formato, não havia dúvida. Fiquei olhando para aquela foto por um longo tempo, sentindo algo apertar no meu peito. Esse era o filho de Claire. O filho que ela tinha dado para adoção. O filho que ela não podia ver. E ele parecia feliz, saudável, bem cuidado. Mas as cartas diziam outra coisa. Diziam que Claire tinha tentado fazer contato, que ela tinha violado acordos. E havia uma ordem de restrição. Precisava saber mais. Peguei meu telefone e liguei para minha amiga Carol. Nós nos conhecíamos há 40 anos, desde que eu me mudei para a região. Carol trabalhava como assistente social até se aposentar há alguns anos. Se alguém podia me ajudar a entender documentos de adoção e custódia, era ela. Margaret! Carol atendeu animada. Que surpresa boa! Como você está? Oi, Carol. Olha, eu preciso de um favor. É complicado. O tom da minha voz deve ter deixado claro que era sério, porque ela ficou quieta por um momento antes de responder. O que aconteceu? Contei tudo. Sobre ver Claire jogando a mala no lago, sobre recuperar os documentos, sobre descobrir que ela tinha um filho, sobre as cartas da advogada e a ordem de restrição. Carol ouviu em silêncio. Quando terminei, ela suspirou. Margaret, isso é sério, muito sério. Eu sei, por isso estou te ligando. O que significa tudo isso? Por que Claire perderia a custódia? Bem, Carol começou, e eu podia ouvir ela escolhendo as palavras com cuidado. Existem várias razões pelas quais uma mãe biológica pode perder direitos de custódia em uma adoção, se ela voluntariamente deu a criança para a adoção. Ela assina papéis renunciando seus direitos parentais. Mas baseado no que você me disse sobre essas cartas, parece que não foi bem assim. O que você quer dizer? As cartas mencionam negligência. Isso sugere que talvez a custódia tenha sido removida, não voluntariamente entregue. E se há uma ordem de restrição impedindo o contato? Margaret, isso geralmente acontece quando há preocupações sérias sobre o bem-estar da criança. Senti meu estômago revirar. Que tipo de preocupações? Pode ser muita coisa. Negligência emocional, incapacidade de prover cuidados adequados, instabilidade mental. Sem ver os documentos completos do caso, não posso dizer com certeza. Mas uma ordem de restrição não é algo que um juiz emite levianamente. Fiquei quieta, processando. Carol continuou. E você disse que ela está grávida agora? Sim, 2 meses. Margaret, você precisa contar isso para seu filho. Eu sei. Mas Carol, ele não vai acreditar em mim. Claire o tem completamente sob controle. Se eu chegar com essa história, ela vai virar tudo contra mim. Mesmo assim, ele precisa saber. Especialmente com um bebê a caminho. Depois que desliguei com Carol, fiquei sentada na cozinha por horas, apenas olhando para aqueles documentos. O sol começou a se pôr, lançando sombras longas pela sala. Eu não tinha ligado nenhuma luz, então fiquei ali no escuro, pensando. Carol tinha razão. Travis precisava saber.
Mas como eu contaria de uma forma que ele realmente ouvisse? Decidi esperar pelo momento certo. Não podia simplesmente aparecer com isso do nada. Precisava de um plano. Mas Claire não me deu tempo para fazer planos. Na segunda-feira de manhã, meu telefone tocou. Era Travis. Oi, mãe. Sua voz soava tensa. Oi, querido. Tudo bem? Preciso falar com você. Pode vir aqui em casa? Meu coração acelerou. Claro, quando? Agora, se possível. Desliguei e fiquei olhando para o telefone. O tom dele não era normal. Algo estava errado. Dirigi até a casa deles, meu estômago embrulhado. O caminho parecia mais longo do que nunca. Quando cheguei, Travis estava na varanda, os braços cruzados. Claire estava ao lado dele, uma mão protetora sobre a barriga ainda não muito aparente. Ela me olhou com aquele sorriso doce e falso. Oi, Margaret. Obrigada por vir. Olhei para Travis. O que está acontecendo? Ele suspirou, evitando meu olhar. Mãe, a gente precisa conversar sobre limites. Limites? Claire deu um passo à frente. Margaret, eu sei que você se preocupa com Travis, mas ultimamente você tem sido um pouco intensa. Franzi a testa. Intensa? Você tem nos ligado muito, Travis disse, ainda sem me olhar. E Claire me contou que você tem feito perguntas estranhas sobre o passado dela. Meu sangue gelou. Perguntas? Eu não fiz nenhuma pergunta. Você ligou para o antigo advogado dela, Claire disse, sua voz ainda doce, mas com uma borda afiada embaixo. Eles me contataram. Disseram que alguém estava tentando obter informações confidenciais. Merda. Claro que eles tinham contatado ela. Eu só estava. Comecei, mas Travis me interrompeu. Mãe, por quê? Por que você está investigando minha esposa? Travis, tem coisas que você não sabe sobre. Sobre o quê? Claire cruzou os braços, aquele sorriso finalmente desaparecendo. Sobre mim? Margaret, se você tem algum problema comigo, pode falar diretamente. Olhei para meu filho. Ele estava em pé ao lado da esposa, formando uma parede unida contra mim. Não havia abertura ali. Nenhuma chance de ele me ouvir. Eu só quero ter certeza de que você está bem, eu disse para Travis, minha voz saindo mais fraca do que eu pretendia. Eu estou ótimo, mãe. Estou mais feliz do que nunca. Estamos esperando um bebê. Ele finalmente me olhou e havia algo nos seus olhos que me partiu. Decepção. Eu pensei que você ficaria feliz por nós. Eu fico feliz por vocês. Então, por que está tentando causar problemas? Não havia resposta que eu pudesse dar. Não ali. Não com Claire orquestrando tudo. Claire colocou a mão no braço de Travis gentil. Amor, acho que sua mãe só precisa de um tempo para processar tudo. É muita mudança. Ela olhou para mim com falsa compaixão. Margaret, eu entendo. Deve ser difícil ver seu filho construindo uma nova família. Mas você precisa respeitar nosso espaço. Espaço. Sempre espaço. Mãe, Travis disse. E havia finalidade em sua voz. Acho melhor você ir. E por favor não ligue para mais advogados ou faça mais investigações sobre minha esposa. É invasivo e desrespeitoso. Fiquei ali parada, sentindo o chão desabar sob meus pés. Meu filho estava me mandando embora, me dizendo para parar de me preocupar com ele. Travis, por favor, mãe. Voltei para o carro com as pernas tremendo. Quando liguei a ignição, olhei pelo retrovisor. Travis já tinha entrado em casa, mas Claire ainda estava na varanda. Ela me olhava com uma expressão que fez meu sangue gelar. Não havia mais doçura falsa. Não havia mais sorrisos. Era puro triunfo. Ela sabia que eu sabia. E ela tinha acabado de me mostrar que não importava o que eu soubesse. Travis estava do lado dela. Dirigi para casa no piloto automático, as lágrimas finalmente caindo. Quando cheguei, entrei e tranquei a porta atrás de mim, deslizando até o chão. Fiquei ali sentada no corredor, abraçando meus joelhos, chorando de uma forma que não chorava há anos. Eu estava perdendo meu filho, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. As semanas seguintes foram as piores da minha vida. Travis mal falava comigo. Quando eu ligava, ele atendia com aquele tom educado, mas distante, como se eu fosse uma conhecida inconveniente, não sua mãe. As conversas duravam no máximo 5 minutos antes dele inventar uma desculpa para desligar.
Eu tinha perdido meu filho para Claire. E ela sabia disso. Foi no meio de outubro que Claire anunciou a gravidez publicamente. Ela postou uma foto no Facebook. Ela e Travis segurando aqueles ultrassons em preto e branco. Os dois sorrindo como se fossem as pessoas mais felizes do mundo. A legenda dizia: "Nosso pequeno milagre chega em abril. Estamos transbordando de alegria." Os comentários explodiram. Amigos, familiares, conhecidos, todos parabenizando. Eu também comentei porque o que mais eu podia fazer? Parabéns, queridos. Muito feliz por vocês. As palavras saíram vazias, mas eram o que se esperava de mim. Claire respondeu com um emoji de coração. Nada mais. Na semana seguinte, recebi um convite pelo correio. Um chá de bebê. Na casa de Claire e Travis, no sábado às 2 da tarde. Celebrando a chegada do nosso pequeno. Dizia o convite, com desenhos de ursinho e balões pastel. Eu não queria ir. A ideia de sentar ali, fingindo que tudo estava bem, me fazia sentir fisicamente doente. Mas se eu não fosse, seria mais uma evidência de que eu era a sogra problemática, a mãe que não apoiava o filho. Então fui. Cheguei pontualmente às 2 horas, carregando um presente que tinha comprado na loja do centro da cidade. Um mobile para berço, com estrelinhas e luas. Algo seguro, neutro. A casa estava cheia de gente, mulheres principalmente, amigas de Claire do trabalho, algumas vizinhas, a irmã dela que tinha vindo de outro estado, todas rindo, conversando, comendo cupcakes decorados com tema de bebê. Claire me viu entrar e veio até mim imediatamente. Aquele sorriso largo no rosto. "Margaret, que bom que você veio." Ela me abraçou, um abraço rápido e superficial. "Coloque seu presente ali na mesa com os outros." Coloquei o presente onde ela indicou. Uma mesa coberta com pacotes embrulhados em papel colorido. O meu parecia pequeno e sem graça comparado aos outros. Travis estava no quintal com alguns amigos homens, ao redor da churrasqueira. Acenei para ele. Ele acenou de volta, mas não veio falar comigo. Passei a tarde me sentindo invisível. Ficava de pé ao lado do buffet, segurando um pratinho com comida que não conseguia comer, enquanto as outras mulheres conversavam animadamente sobre bebês, fraldas, noites sem dormir. Algumas me cumprimentavam educadamente, mas ninguém puxava conversa de verdade. Claire estava no centro de tudo, é claro. Radiante com seu vestido de maternidade cor-de-rosa claro, a barriga agora visivelmente arredondada. Ela contava histórias, fazia todo mundo rir, aceitava presentes com aquela gratidão performática que parecia tão genuína. Foi quando ela abriu meu presente que senti o primeiro golpe real. Claire tirou o mobile da caixa, olhou para ele por um segundo e então disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir: "Oh, que fofo! Obrigada, Margaret." Mas o tom era o mesmo que você usaria para agradecer uma criança de 5 anos por um desenho rabiscado. Condescendente. A irmã dela, sentada ao lado, pegou o mobile. "É bonitinho," ela disse, mas com aquele jeito que deixa claro que ela não compraria algo assim. Um pouco simples, mas bonitinho. Claire riu, leve. "É, né? Mas é o pensamento que conta." Senti meu rosto esquentar. Ela estava me humilhando, de propósito, na frente de todos, mas o pior ainda estava por vir. Depois de abrir todos os presentes, Claire pediu a atenção de todos. "Gente, eu e Travis temos um anúncio importante." A sala ficou quieta. Travis veio do quintal, ficou ao lado da esposa. Claire pegou a mão dele, aquele sorriso perfeito no rosto. "Nós decidimos que depois que o bebê nascer vamos nos mudar." Meu coração parou. "Para onde?" Alguém perguntou. "Para Colorado," Claire disse animada. Travis recebeu uma proposta de trabalho incrível lá e decidimos que seria o lugar perfeito para criar nosso filho. Ar puro, montanhas, comunidade maravilhosa. Colorado, do outro lado do país. Olhei para Travis. Ele estava sorrindo, mas era um sorriso meio forçado. Será que ele realmente queria isso? Ou Claire tinha decidido por ele? "Quando vocês se mudam?" A irmã de Claire perguntou. "Provavelmente em maio, logo depois que o bebê completar 1 mês e puder viajar." Travis respondeu. "Maio, daqui a 7 meses." Senti minhas pernas ficarem fracas. Precisava sair dali. Precisava de ar. Coloquei meu prato em uma mesa próxima e caminhei em direção à porta. Ninguém notou. Todos estavam ocupados parabenizando Claire e Travis, fazendo perguntas sobre Colorado
dizendo como seria uma aventura maravilhosa. Cheguei na porta da frente quando ouvi a voz de Claire atrás de mim. Margaret, você já vai? Me virei. Ela estava ali, a poucos passos de distância. Sozinha. As outras pessoas ainda estavam na sala de estar. Eu não estou me sentindo muito bem, eu disse. Ela se aproximou, baixou a voz. É uma pena. Você mal ficou. Parabéns pela mudança, eu disse, tentando manter minha voz neutra. Claire inclinou a cabeça, estudando meu rosto. Você está chateada. Não estou chateada. Só surpresa. Travis não tinha me contado. Bem, nós só tomamos a decisão final essa semana. E considerando como você tem se comportado ultimamente. Ela deixou a frase no ar. Como eu tenho me comportado? Ela deu um sorriso pequeno, perigoso. Margaret, vamos ser honestas uma com a outra. Você não gosta de mim. Nunca gostou. E eu entendo. Deve ser difícil dividir Travis com outra mulher. Não é sobre dividir. Mas é, ela me interrompeu. E por isso é melhor para todos se tivermos um pouco de distância. Travis concorda. Ele acha que será bom para nós, para o bebê, começar em um lugar novo. Sem interferências. A palavra pairou no ar entre nós. Interferências. Eu era uma interferência. Eu sou a mãe dele, eu disse, minha voz tremendo. E eu sou a esposa dele, e a mãe do filho dele. Ela colocou a mão na barriga, protetora. E essa criança vai crescer em um ambiente saudável, sem drama, sem pessoas tóxicas ao redor. Pessoas tóxicas. Ela estava me chamando de tóxica. Claire, você deveria ir, Margaret. As pessoas vão começar a notar que você saiu. Ela se virou e voltou para a festa, deixando-me ali na porta. Ouvi as risadas vindo da sala, o barulho de copos tilintando, música tocando baixinho. Saí e fechei a porta atrás de mim. Sentei no meu carro por 20 minutos antes de conseguir dirigir. Minhas mãos tremiam tanto que tive que esperar até conseguir segurá-las firmes o suficiente para ligar o carro. Travis estava se mudando, para o outro lado do país, com Claire, e o bebê que estava a caminho, e eu ficaria aqui, sozinha, sem meu filho, sem meu neto. Os meses seguintes passaram em um borrão doloroso. Travis mal ligava. Quando ligava, eram conversas superficiais sobre o tempo, sobre o trabalho, nunca sobre a mudança, nunca sobre o bebê. Eu tentava perguntar sobre a gravidez, sobre como Claire estava se sentindo. Mas ele sempre desviava o assunto. Está tudo ótimo, mãe. Não precisa se preocupar. Mas eu me preocupava constantemente, porque eu sabia o que Travis não sabia. Eu sabia sobre Ethan, sobre a negligência, sobre a ordem de restrição. E agora Claire estava prestes a ter outro bebê. Eu tinha pesadelos. Sonhava com aquelas roupinhas de bebê molhadas afundando no lago. Sonhava com Claire segurando um bebê. Mas o bebê estava chorando e chorando, e ela apenas ficava ali parada, não fazendo nada. Acordava suando, o coração disparado. Foi em fevereiro, 3 meses antes do bebê nascer, que as coisas pioraram de vez. Eu tinha ido ao supermercado fazer compras quando encontrei a irmã de Claire no corredor dos cereais. Ela me viu e seu rosto se fechou imediatamente. Margaret, ela disse fria. Oi, Jessica. Como vai? Ela me olhou de cima a baixo com desprezo. Eu vou bem. Mas Claire não está. Meu estômago apertou. O que aconteceu? O bebê está bem? O bebê está ótimo. Mas Claire está estressada. Por sua culpa. Minha culpa? Jessica cruzou os braços. Ela me contou sobre você. Sobre como você tem assediado ela, investigado o passado dela, tentado destruir o casamento dela com Travis. Eu não fiz nada disso. Você ligou para o antigo advogado dela. Você tem sido fria e distante. Claire é uma pessoa sensível, Margaret. Ela não merece esse tratamento. Especialmente agora, grávida. Senti minha face esquentar. Você não sabe do que está falando. Eu sei o suficiente. E deixa eu te falar uma coisa. Jessica se aproximou, baixou a voz. Se você continuar causando problemas, Travis vai te cortar completamente da vida dele. Claire já está considerando pedir uma ordem de restrição contra você. Meu sangue gelou. Uma ordem de restrição? Para proteger o bebê, para proteger a família deles, de você. Ela pegou uma caixa de cereal da prateleira e saiu, deixando-me ali parada, chocada.
Ordem de restrição. Contra mim. Para me impedir de ver meu próprio neto. Abandonei meu carrinho de compras ali mesmo e saí do supermercado. Sentei no carro, tremendo, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Claire estava construindo uma narrativa. Uma história onde eu era a vilã, a sogra obsessiva, perigosa, que precisava ser mantida longe do bebê. E Travis acreditava nela. Naquela noite, tentei ligar para ele. Foi direto para a caixa postal. Tentei de novo. Mesma coisa. Mandei uma mensagem. Travis, precisamos conversar. É importante. Ele respondeu 3 horas depois. Mãe, estou ocupado. Conversamos depois. Mas depois nunca chegou. Passei março inteiro em um estado de ansiedade constante. Não conseguia dormir direito, não conseguia comer. Perdi peso. Minha vizinha comentou que eu estava com aparência cansada. Perguntou se estava tudo bem. Estou bem. Eu menti. Mas não estava. Estava longe de estar bem. Foi no início de abril, 2 semanas antes da data prevista para o parto, que recebi uma mensagem de Travis. Mãe, só para você saber, Claire entrou em trabalho de parto. Estamos indo para o hospital. Vou te atualizar quando o bebê nascer. Meu coração disparou. O bebê. Meu neto estava chegando. Respondi imediatamente. Posso ir ao hospital? A resposta veio rápida. Melhor não. Claire quer que seja só nós dois por enquanto. Ambiente calmo. Fiquei olhando para aquela mensagem, sentindo algo quebrar dentro de mim. Eu não seria bem-vinda no nascimento do meu neto. 12 horas depois, recebi outra mensagem. Uma foto. Um bebê pequeno, enrolado em um cobertor azul do hospital, olhos fechados, punhos minúsculos. Lindo. Matthew Travis Holloway. 7 libras, 5 onças. Mãe e bebê bem. Matthew, meu neto. Respondi com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ele é lindo. Parabéns. Quando posso visitá-los? A resposta demorou horas. Quando veio, era Claire quem estava escrevendo. Oi, Margaret. Travis está descansando. Sobre visitas, os médicos recomendaram que limitemos visitantes nas primeiras semanas por causa de germes e imunidade do bebê. Vamos avisar quando estivermos prontos para receber pessoas. Obrigada pela compreensão. Germes. Imunidade. Desculpas. Claire estava me mantendo longe do meu neto desde o primeiro dia de vida dele, e eu não podia fazer absolutamente nada a respeito. Matthew tinha 3 semanas quando finalmente me permitiram conhecê-lo. 3 semanas de eu implorar, de mandar mensagens que mal eram respondidas, de me sentir como uma estranha tentando invadir a vida da minha própria família. Quando Claire finalmente disse que eu podia visitar, foi com condições. Só 30 minutos, Margaret. O bebê precisa de rotina e não queremos interrupções. Como se eu fosse uma interrupção e não a avó dele. Cheguei na casa deles com um presente. Um ursinho de pelúcia macio que tinha comprado semanas atrás. Toquei a campainha, meu coração batendo forte no peito. Travis abriu a porta. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, a barba por fazer. Oi, mãe, ele disse, e sua voz soava exausta. Oi, querido. Tentei abraçá-lo, mas ele se afastou ligeiramente. Como você está? Cansado. O bebê não dorme muito à noite. Entrei na casa. Estava uma bagunça. Fraldas sujas empilhadas no canto da sala, mamadeiras na pia da cozinha, roupas espalhadas no sofá. Não era o tipo de bagunça normal de pais novos. Era algo mais caótico, mais descuidado. Claire estava sentada no sofá, segurando Matthew. Ela me olhou quando entrei, sem sorrir. Margaret. Oi, Claire. Como você está se sentindo? Cansada. Olhei para o bebê nos braços dela. Ele estava acordado, olhinhos escuros abertos, um dos punhos na boca. Meu coração se encheu de algo que não conseguia nomear. Amor, medo, preocupação, tudo junto. Posso segurá-lo? Perguntei, mantendo minha voz suave. Claire hesitou. Então estendeu o bebê para mim. Peguei Matthew com cuidado, sentindo o peso pequeno dele nos meus braços. Ele era tão leve, tão frágil, cheirava a leite e a bebê, aquele cheiro doce e limpo. Oi, Matthew, sussurrei. Oi, meu amor, eu sou sua vovó. Ele me olhou com aqueles olhos sérios de recém-nascido, sem realmente me ver ainda. Mas não importava. Eu estava segurando meu neto pela primeira vez,
e tudo o que eu queria era protegê-lo. Olhei ao redor da sala novamente, tentando não demonstrar minha preocupação. Vocês estão conseguindo descansar? Travis se jogou em uma cadeira. Não muito. Ele acorda a cada hora. Isso é normal no começo, eu disse gentilmente. Passa. Eu posso ajudar se vocês quiserem. Posso ficar uma noite e cuidar dele enquanto vocês dormem. Não precisa. Claire cortou, sua voz afiada. Nós estamos lidando bem, mas eles claramente não estavam. Travis parecia à beira do colapso. Claire tinha uma expressão vazia no rosto, como se estivesse em outro lugar mentalmente. Matthew começou a chorar. Um choro pequeno e fraco no início, depois mais alto. Ele está com fome, Claire disse, sem fazer movimento para pegá-lo de volta. Balancei Matthew suavemente. Quando foi a última vez que ele mamou? Não sei. Algumas horas atrás. Claire pegou o celular e começou a rolar a tela, nem olhando para o bebê. Claire, você não está amamentando? Perguntei. Não deu certo. Ele toma fórmula. Travis se levantou. Foi até a cozinha. Ouvi ele mexendo em coisas. Então voltou com uma mamadeira. Está fria, ele disse olhando para a esposa. Preciso esquentar? Tanto faz. Claire respondeu, ainda no celular. Claire, bebês não podem tomar mamadeira fria. Eu disse, tentando não soar crítica. Pode fazer mal ao estômago dele. Ela finalmente me olhou. E havia irritação nos olhos dela. Margaret, eu sei cuidar do meu filho. Travis voltou para a cozinha para esquentar a mamadeira. Matthew chorava mais alto agora, seu rosto ficando vermelho. Levantei e comecei a andar com ele, balançando suavemente, fazendo aqueles sons calmantes que mães fazem instintivamente. Shh, está tudo bem pequeno. Comida está chegando. Foi quando notei a fralda dele. Estava pesada, provavelmente suja há algum tempo. Olhei para Claire. Ele precisa ser trocado. Já vou trocar. Mas ela não se moveu. Continuou no celular. Claire! Eu disse que já vou. Ela retrucou, sua voz subindo de volume. O tom dela fez Matthew chorar ainda mais alto. Travis voltou com a mamadeira. Testou a temperatura no pulso e me entregou. Peguei Matthew em posição de amamentação e ofereci a mamadeira. Ele agarrou o bico com fome desesperada, sugando freneticamente. Com calma, bebê, murmurei, devagar. Travis afundou de volta na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Claire continuou no celular, ignorando todos nós. Algo estava muito errado ali. Travis, eu disse baixo. Você está bem? De verdade? Ele abriu a boca, mas Claire respondeu por ele. Estamos ótimos, Margaret. Só ajustando a nova rotina. É normal. Mas se vocês precisarem de ajuda... Não precisamos. Claire se levantou abruptamente. Na verdade, acho que está na hora de você ir. Matthew precisa descansar. Mas eu acabei de chegar. 30 minutos, foi o que combinamos. Ela estendeu os braços para pegar o bebê. Obrigada pela visita. Matthew ainda estava mamando, claramente com fome. Deixa eu terminar de dar a mamadeira pelo menos. Eu termino. Claire praticamente arrancou o bebê dos meus braços. Matthew largou o bico da mamadeira e começou a chorar novamente. Claire nem tentou acalmá-lo. Apenas ficou ali parada. O bebê chorando nos seus braços, me olhando com uma expressão que dizia claramente: saia. Olhei para Travis, esperando que ele dissesse alguma coisa, mas ele apenas ficou sentado, olhando para o chão. Tudo bem, eu disse sentindo um nó na garganta. Eu vou. Mas, Travis, por favor, me liga se precisar de qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Ele acenou com a cabeça, mas não me olhou. Saí daquela casa com o coração pesado. Sentei no carro e fiquei ali por um longo tempo, ouvindo o choro abafado de Matthew vindo de dentro da casa. Claire não estava tentando acalmá-lo. Ela simplesmente o deixou chorando. Isso não era normal. Isso não era apenas pais novos cansados. Havia algo profundamente errado. Maio chegou. A mudança estava marcada para o dia 15. Travis tinha me contado isso por mensagem. Sem emoção. Apenas um fato. Nos mudamos dia 15. A empresa de mudança vem às 8 horas. Eu não sabia o que fazer. Não sabia como impedir. Não sabia como fazer meu filho ver o que eu via. E então veio o dia de ação de graças. Claire tinha insistido em fazer o jantar na casa deles.
Uma última celebração em família antes da mudança. Ela tinha convidado seus pais, a irmã, alguns amigos. E eu. Cheguei com uma torta de maçã, a receita que sempre fiz para Travis quando ele era criança. A casa estava cheia. Música tocando, pessoas conversando, Matthew no carrinho no canto da sala, dormindo. Claire me cumprimentou na porta com um abraço performático. Margaret, que bom que você veio. Coloque a torta na cozinha. Coloquei a torta onde ela indicou e voltei para a sala. Os pais de Claire estavam no sofá, já me olhando com aquela expressão de julgamento. A irmã dela, Jéssica, nem disfarçou o olhar de desprezo. O jantar foi servido em uma mesa grande montada na sala de jantar. Todos se sentaram. Eu procurei meu lugar, procurando por um cartão com nome. Encontrei. No canto da mesa, longe de Travis, longe de Claire, entre dois amigos deles que eu nunca tinha visto na vida. Sentei, tentando ignorar a humilhação queimando no meu peito. Claire fez um brinde. Obrigada a todos por virem. Esse ano tem sido incrível. Travis e eu nos tornamos pais do pequeno Matthew. E agora estamos começando uma nova aventura no Colorado. Somos gratos por ter pessoas maravilhosas em nossas vidas que nos apoiam e nos amam incondicionalmente. Todos brindaram. Eu levantei minha taça mecanicamente. A comida foi servida. Peru, recheio, batatas, todos os pratos tradicionais. Tentei comer, mas cada garfada parecia ficar presa na minha garganta. Foi no meio da refeição que aconteceu. Claire se levantou, batendo levemente na taça para chamar atenção. Desculpem interromper, mas Travis e eu temos algo importante para compartilhar com vocês. A sala ficou quieta. Travis pareceu surpreso também, olhando para a esposa com confusão. Claire sorriu, aquele sorriso grande e falso. Como vocês sabem, estamos nos mudando para o Colorado. E parte da razão para essa mudança é, bem, precisamos de um novo começo. Um ambiente saudável para criar Matthew. O pai dela acenou, concordando, totalmente compreensível. E parte de criar um ambiente saudável. Claire continuou, seus olhos se movendo pela sala até pousarem em mim. É estabelecer limites com pessoas que não são boas influências. Meu estômago caiu. Travis e eu conversamos muito sobre isso. Ela disse, sua voz ainda doce, mas cada palavra uma faca. E decidimos que, quando nos mudarmos, vamos limitar drasticamente contato com certas pessoas. Pessoas que tentaram sabotar nosso casamento, que investigaram nosso passado sem permissão, que não respeitam nossa privacidade. Ela me olhava diretamente agora. Todos na mesa se viraram para me olhar. Claire, Travis começou, sua voz baixa. É verdade, Travis. Ela disse colocando a mão no ombro dele. Sua mãe não respeita nossos limites. E por isso, decidimos que é melhor para Matthew se ela não fizer parte da vida dele. O silêncio que caiu sobre a sala era ensurdecedor. Senti todas as caras viradas para mim, vendo minha humilhação. Isso não é. Comecei, mas minha voz saiu rouca. Margaret, o pai de Claire falou, sua voz condescendente. Se você realmente ama seu neto, vai respeitar o que é melhor para ele. Eu amo meu neto, eu disse, sentindo lágrimas queimarem nos meus olhos. E é por isso que estou preocupada. Preocupada com o quê? Jéssica interrompeu. Com o fato de que seu filho é feliz? Com o fato de que ele tem uma família linda? Travis, olhei para meu filho. Por favor, me escuta. Mas Travis desviou o olhar. Ele não disse nada, não me defendeu, apenas ficou ali sentado enquanto a esposa me destruía na frente de todos. Claire sorriu, vendo que tinha vencido. Então está decidido. Quando nos mudarmos, Margaret não terá nosso novo endereço. Ela não terá nosso número de telefone. Ela não terá acesso ao Matthew. Você não pode fazer isso, eu disse, minha voz tremendo. Ele é meu neto. E ele é meu filho, Claire retrucou, fria. E eu decido quem tem acesso a ele. E você, Margaret, não está mais na lista. Levantei da cadeira, minhas pernas bambas. Olhei para Travis uma última vez, implorando silenciosamente para que ele dissesse alguma coisa, para que ele me defendesse. Ele abaixou a cabeça. Saí daquela casa sem olhar para trás. Cheguei no meu carro, entrei e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela perda do meu filho, pela perda do meu neto, pela minha completa impotência diante de tudo isso. Claire tinha vencido. Ela tinha tirado Travis de mim completamente, e agora estava levando Matthew também. E eu não tinha como impedir.
Os dias até a mudança passaram em um borrão nebuloso. Eu mal saía de casa, mal comia. Apenas ficava sentada na varanda, olhando para o lago, pensando em tudo que tinha perdido. Na manhã do dia 15 de maio, acordei cedo. Sabia que o caminhão de mudança chegaria às 8. Sabia que às 9, meu filho estaria indo embora, para o outro lado do país, com um bebê que eu mal conhecia, com uma mulher que o estava manipulando. Fiquei na varanda, observando de longe. Vi o caminhão chegar. Vi os homens carregando caixas. Vi Travis carregando Matthew no bebê conforto até o carro. E então vi Claire. Ela olhou na direção da minha casa. Mesmo de longe, eu podia ver o sorriso no rosto dela. Ela tinha vencido. Às 9h15, eles foram embora. O carro desapareceu pela estrada, levando meu filho e meu neto para longe. E eu fiquei ali, sozinha, na casa grande e vazia, sem saber se algum dia os veria novamente. 3 meses se passaram, 92 dias desde que Travis tinha ido embora. Eu sabia porque contava cada um deles. No começo, tentei manter contato. Mandei mensagens para o número antigo de Travis. Nenhuma resposta. Tentei ligar. O número tinha sido desconectado. Mandei um e-mail. A conta tinha sido fechada. Claire tinha cumprido sua promessa. Eu estava completamente cortada da vida deles. Minha amiga Carol vinha me visitar toda semana, trazendo comida, tentando me animar. Margaret, você precisa comer alguma coisa. Você está ficando muito magra. Mas eu não tinha fome. Não tinha vontade de fazer nada. Passava os dias na varanda, olhando para o lago onde tudo tinha começado. Aquela mala, aqueles segredos. Se eu nunca tivesse a recuperado, se eu nunca tivesse descoberto sobre Ethan, as coisas seriam diferentes agora? Provavelmente não. Claire teria encontrado outra maneira de me afastar. Foi numa terça-feira de agosto, um dia quente e úmido, que tudo mudou. Eu estava na cozinha, tentando forçar a mim mesma a comer um sanduíche, quando a campainha tocou. Não estava esperando ninguém. Carol só vinha às quintas. Abri a porta e encontrei uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Ela tinha uns 40 e poucos anos, cabelos castanhos curtos, rosto cansado, mas gentil. Havia algo familiar nela, mas eu não conseguia identificar o quê. Margaret Holloway? Ela perguntou, sua voz hesitante. Sim, posso ajudá-la? Meu nome é Jennifer Patterson. Eu preciso falar com você sobre Claire. Sobre seu filho e seu neto. Meu coração disparou. Patterson. Esse era o nome da família adotiva. A família de Ethan. Entre, eu disse imediatamente, abrindo a porta mais. Ela entrou, olhando ao redor nervosamente. Ofereci café, mas ela recusou. Sentamos na sala e eu esperei, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo. Jennifer respirou fundo. Eu não sei por onde começar. Isso é complicado. Você é a mãe adotiva de Ethan, eu disse baixo. Ela piscou, surpresa. Você sabe sobre Ethan? Eu sei algumas coisas. Eu encontrei documentos sobre a adoção, sobre a ordem de restrição. Jennifer fechou os olhos brevemente, então assentiu. Então você sabe que Claire não é estável. Eu suspeitava, mas meu filho não acredita em mim. Eu sei. É por isso que estou aqui. Jennifer abriu a bolsa e tirou um envelope grosso. Margaret, eu precisava encontrar você. Precisava te contar o que está acontecendo. Porque se eu não fizer nada, eu nunca vou me perdoar. O que está acontecendo? Minha voz saiu rouca. Jennifer me entregou o envelope. Há 3 semanas, Claire tentou contatar Ethan novamente. Ela apareceu na escola dele. Tentou falar com ele no recreio. Meu sangue gelou. Como? Não sabemos como ela descobriu qual escola ele frequenta. Mudamos de distrito especificamente para mantê-lo longe dela, mas ela encontrou. Ela se aproximou dele durante o intervalo, disse que era a mãe dele, tentou convencê-lo a ir com ela. Meu Deus! Ethan ficou apavorado. Ele gritou por ajuda. Os professores intervieram, chamaram a polícia. Claire fugiu antes que eles chegassem. Jennifer pausou, suas mãos tremendo levemente. Margaret. Ethan ficou traumatizado. Ele tem tido pesadelos. Não quer ir à escola. Está em terapia novamente. E tudo isso porque Claire não consegue aceitar que ela abriu mão dos direitos dela.
Mas ela deu ele para a adoção voluntariamente? Perguntei. Não exatamente, Jennifer suspirou. Claire foi avaliada por assistentes sociais quando Ethan tinha 6 meses. Havia relatos de negligência. Vizinhos ligaram várias vezes porque ouviam o bebê chorando por horas sem parar. Quando a assistente social finalmente conseguiu entrar no apartamento dela, encontrou Ethan sozinho, fralda suja há horas, com fome, desidratado. Claire tinha saído e deixado ele sozinho por mais de 12 horas. Senti náusea subindo na minha garganta. A custódia foi removida temporariamente. Jennifer continuou. Claire teve a chance de fazer aulas de educação parental, terapia, provar que poderia cuidar dele. Mas ela não fez. Ela simplesmente desistiu. Assinou os papéis de adoção porque era mais fácil do que fazer o trabalho. E depois, ela se arrependeu. Anos depois, sim. Quando Ethan tinha 5 anos, ela começou a tentar fazer contato. Apareceu em parques onde ela sabia que estaríamos. Mandou cartas para nossa casa. Ligou dezenas de vezes. Foi quando conseguimos a ordem de restrição. Jennifer se inclinou para a frente, seus olhos cheios de urgência. Margaret, depois do incidente na escola, eu fiquei obcecada. Precisava entender por que Claire estava fazendo isso de novo, depois de anos quieta. Então investiguei. E descobri que ela se casou com seu filho e que ela teve outro bebê, Matthew, meu neto. Exatamente. E Margaret. Jennifer pegou outro papel do envelope. Eu tenho uma amiga que mora no Colorado. Pedi para ela verificar algumas coisas, discretamente. E o que ela descobriu me assustou o suficiente para vir até aqui pessoalmente. Ela me entregou o papel. Era um relatório de serviços de proteção à criança. Vários relatórios, na verdade. Vizinhos do prédio onde Claire e Travis moram ligaram para serviços de proteção 3 vezes nos últimos 2 meses. Jennifer explicou, relatando o choro excessivo do bebê. Horas e horas de choro. Um vizinho disse que ouviu o bebê chorando a noite toda sem parar. Outro disse que viu Travis saindo para trabalhar às 7 da manhã, voltando só às 7 da noite. E durante todo esse tempo, o bebê chorava. Minha mão cobriu minha boca. Claire está deixando Matthew sozinho. Não sozinho o tempo todo, mas negligenciado. Os assistentes sociais visitaram 2 vezes. Da primeira vez, Claire disse que estava tudo bem, que o bebê apenas tinha cólicas. Na segunda visita, eles notaram que o apartamento estava em condições precárias. Comida velha, fraldas sujas acumuladas, o bebê claramente sem ter sido banhado há dias. E o que eles fizeram? Abriram um caso. Estão monitorando. Mas Margaret, você conhece o sistema. Eles estão sobrecarregados. A menos que a situação se torne criticamente perigosa, eles vão apenas continuar fazendo visitas, dando avisos. Enquanto isso, Matthew está sofrendo. Senti lágrimas queimarem nos meus olhos. Eu tentei avisar Travis. Tentei contar para ele sobre o passado de Claire. Mas ele não acreditou em mim. Ele precisa acreditar agora. Jennifer me entregou mais papéis. Trouxe cópias de tudo. Os relatórios originais da assistência social de quando Ethan foi removido. As cartas documentando as violações da ordem de restrição. O relatório policial do incidente na escola. Os novos relatórios de Colorado. Tudo. Olhei para a pilha de documentos na minha mão. Evidências. Provas concretas de tudo que eu tinha suspeitado. Por que você está fazendo isso? Perguntei. Por que arriscar se envolver? Jennifer me olhou com lágrimas nos olhos. Porque eu falhei uma vez. Quando Ethan veio para nós, ele estava tão machucado, tão negligenciado. Levou meses para ele começar a confiar em nós. E eu jurei que nunca deixaria outra criança passar pelo que ele passou se eu pudesse evitar. Matthew é inocente. Ele não escolheu Claire como mãe. E se eu ficar quieta, sabendo o que está acontecendo, eu não consigo viver com isso. Ela pegou minha mão. Você é a avó dele, Margaret. Você tem direitos. E mais importante, você se importa. Travis precisa saber a verdade. Antes que seja tarde demais. Depois que Jennifer foi embora, fiquei sentada na sala por horas. Aqueles documentos espalhados ao meu redor. Li cada um deles. Cada relatório, cada carta, cada nota de assistente social. E com cada página, minha determinação crescia. Eu tinha perdido 3 meses com meu neto. 3 meses onde ele sofreu porque eu não tinha como alcançá-lo. Mas agora eu tinha como.
Agora, eu tinha provas que Travis não poderia ignorar. Peguei meu telefone e liguei para Carol. Carol, preciso de ajuda. Qualquer coisa, Margaret. O que você precisa? Preciso encontrar meu filho. Levou 2 semanas. Carol conhecia alguém que conhecia alguém. Conseguimos o endereço do apartamento em Colorado através de registros públicos da empresa de Travis. Conseguimos o número de telefone novo dele através de um colega de trabalho que Carol rastreou no LinkedIn. Na terça-feira seguinte, com os documentos organizados em uma pasta grossa, eu liguei. O telefone tocou 4 vezes. Então ele atendeu. Alô? A voz de Travis soava cansada, derrotada. Travis, sou eu, sua mãe. Silêncio. Então? Mãe, como você conseguiu esse número? Isso não importa. Travis, eu preciso falar com você. Pessoalmente. É sobre Matthew. Não há nada para falar. Claire teve outro filho antes de você. Um menino chamado Ethan. Ela perdeu a custódia por negligência. Há uma ordem de restrição contra ela. E Travis, ela está fazendo a mesma coisa com Matthew. Mais silêncio. Mas eu podia ouvi-lo respirando do outro lado, processando. Eu tenho provas. Continuei. Documentos oficiais, relatórios de assistentes sociais, de Illinois e de Colorado. Travis, seu filho está em perigo, e eu sei que você não quer acreditar em mim. Mas, por favor, só, me escuta. Só uma vez. Mãe, sua voz rachou. Eu não sei em quem confiar mais. Meu coração partiu ao ouvir a dor na voz dele. Confie nas evidências. Não em mim, não em Claire, nas evidências. Por favor. Houve uma longa pausa. No fundo ouvi Matthew chorando. Um choro desesperado, inconsolável. Ele chora assim o tempo todo agora. Travis disse baixo. Claire diz que é normal, mas não parece normal. Não é normal, Travis. E você precisa agir. Antes que seja tarde demais. Ouvi ele respirar fundo. Quando você pode vir? Posso estar aí amanhã. Venha, mas não conte para Claire. Vou arranjar uma forma de encontrar você sozinho. Obrigada, Travis. Obrigada por me ouvir. Mãe, e se você estiver certa? E se tudo que Claire me disse sobre você foi mentira? Então vamos consertar isso. Juntos. Você, eu e Matthew. Desliguei o telefone, minhas mãos tremendo. Depois de meses de desespero, de impotência, finalmente tinha uma chance. Uma chance de salvar meu neto. Uma chance de recuperar meu filho. Comecei a fazer as malas. Amanhã, eu iria para Colorado. E dessa vez, eu não sairia de lá sem ter certeza de que Matthew estava seguro. O Segredo do Lago. Parte 6. Peguei o voo mais cedo que encontrei. 5 da manhã, conexão em Chicago. Chegando em Denver às 2 da tarde. Passei as 6 horas de viagem com a pasta de documentos no colo, revisando cada página, preparando o que ia dizer. Travis tinha me mandado uma mensagem na noite anterior com o endereço de um café, longe do apartamento dele. Claire vai visitar a irmã amanhã à tarde. Tenho 3 horas. Às 3 3 horas para mudar tudo. Aluguei um carro no aeroporto e dirigi até o café. Era um lugar pequeno, tranquilo, com algumas mesas espalhadas. Cheguei 15 minutos antes, pedi um café que não tinha intenção de beber e sentei em uma mesa nos fundos. Às 3:05, Travis entrou. Meu coração apertou quando o vi. Ele estava ainda mais magro do que da última vez. O rosto pálido, olhos fundos, ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. Ele me viu e caminhou até a mesa, devagar, como se cada passo custasse esforço. Oi, mãe! Oi, filho! Tive que segurar as mãos para não me levantar e abraçá-lo. Não sabia se ele aceitaria. Ele sentou, olhou ao redor nervosamente. Tenho até às 6. Claire acha que estou no trabalho. Você está mentindo para ela agora. Eu. Ele parou, passou as mãos pelo rosto. Eu não sei mais o que estou fazendo. Tudo está caindo aos pedaços. Empurrei a pasta através da mesa. Começa lendo isso. Travis abriu a pasta. Observei seu rosto enquanto ele lia, vendo as emoções passarem. Confusão primeiro. Depois descrença. Depois choque. Depois algo que parecia horror. Ele leu cada documento, cada relatório. Levou quase 40 minutos. Quando terminou, suas mãos tremiam. Ethan, ele disse, sua voz rouca. Ela teve um filho. Ela teve um filho e nunca me contou.
Ela perdeu a custódia, Travis, por negligência severa. Essas coisas que estão aqui. Ele apontou para os relatórios. Deixar um bebê de 6 meses sozinho por 12 horas. Meu Deus. Ele olhou para mim, olhos cheios de lágrimas. E agora, Matthew, os vizinhos de vocês ligaram para serviços de proteção 3 vezes. Eu não sabia. Ela nunca me contou. Travis cobriu o rosto com as mãos. Como eu fui tão cego. Ela é boa no que faz. Ela manipula, Travis. É isso que ela faz. Eu trabalho o dia inteiro, ele disse, a voz abafada. Saio às 7, volto às 7. Às vezes mais tarde. Claire disse que ia cuidar de tudo, que eu só precisava me concentrar no trabalho, que ela tinha Matthew sob controle. Ele baixou as mãos, olhando para mim com desespero. Mas quando chego em casa, o apartamento está uma bagunça. Matthew está sempre chorando. Sempre. Claire diz que é normal, que bebês choram, que eu estou exagerando. E você acreditou nela porque ela te convenceu de que todo mundo estava mentindo. Inclusive eu. Ele fechou os olhos. Lágrimas escorrendo. Ela me disse que você era tóxica, que você estava tentando destruir nosso casamento, que você era obsessiva, controladora. E eu acreditei. Deus, mãe, eu acreditei nela e te cortei da minha vida. Travis, e agora Matthew está sofrendo por minha causa. Porque eu fui fraco demais para ver a verdade. Não. Peguei a mão dele através da mesa. Você não é fraco. Você foi manipulado por alguém que é muito boa em manipular. Mas agora você sabe a verdade. E agora você pode agir. O que eu faço? Ele perguntou, sua voz quebrando. Como eu tiro meu filho dessa situação? Você sai. Você pega Matthew e sai. Ela nunca vai deixar. Ela vai brigar por custódia, vai. Travis, ela não tem como brigar por custódia. Não com esse histórico. Apontei para os documentos. Qualquer juiz que ver isso vai reconhecer o padrão. Ela perdeu um filho por negligência. Agora está fazendo a mesma coisa com outro. Você tem tudo o que precisa para garantir custódia total. Mas e se não for suficiente? E se o juiz? Então você me tem como testemunha. Jennifer Patterson, a mãe adotiva de Ethan, como testemunha. Os vizinhos que ligaram para serviços de proteção como testemunhas. Travis, você não está sozinho nisso. Não mais. Ele olhou para mim por um longo momento. Então, pela primeira vez em meses, vi algo nos olhos dele que não era desespero. Era determinação. Preciso fazer isso hoje. Agora. Se eu esperar? Se Claire descobrir que eu sei. Então fazemos hoje. Agora. Você vai comigo? Claro que vou. Sou sua mãe. E sou a avó de Matthew. Vou com você. Dirigimos até o apartamento em silêncio. Travis usou as 3 horas que tinha antes de Claire voltar para empacotar tudo de Matthew. Roupas, fraldas, mamadeiras, documentos. Enquanto ele empacotava, eu segurei Matthew. Meu neto tinha 5 meses agora. Deveria estar gordinho, sorridente. Mas ele estava magro demais, com olheiras para um bebê tão pequeno. Quando o peguei, ele se agarrou a mim, desesperado por conforto. Oi, meu amor, sussurrei, balançando ele gentilmente. Está tudo bem agora. Vovó está aqui, papai está aqui. Nós vamos te proteger. Travis saiu do quarto com 2 malas. Isso é tudo que preciso por enquanto. O resto não importa. E Claire, ele pegou um pedaço de papel e começou a escrever. Vou deixar uma carta, dizendo que peguei Matthew e fui para um lugar seguro, que ela vai ouvir do meu advogado. Ela vai surtar. Eu sei, mas não me importo mais. Ele terminou de escrever, deixou a carta na mesa da cozinha. Então, veio até mim e pegou Matthew dos meus braços. Segurou o filho com cuidado, beijou a testa dele. Desculpa, pequeno. Desculpa por demorar tanto para te proteger. Saímos do apartamento às 5h40. Colocamos as malas no meu carro alugado, instalamos o bebê conforto no banco de trás. Travis olhou para o prédio uma última vez, então entrou no carro. Para onde? Ele perguntou. Para casa, eu disse. Vamos para casa. Dirigimos direto para o aeroporto. Travis tinha comprado passagens para o último voo da noite enquanto empacotava. Às 10 da noite, estávamos no ar. Matthew dormiu o voo todo, finalmente tranquilo nos braços do pai. Meu telefone começou a tocar às 11. Claire. Desliguei. Tocou de novo. Desliguei de novo. Então as mensagens começaram. Onde você está? Travis.
Responde agora. Você pegou meu filho? Você vai se arrepender disso. Estou ligando para a polícia. Você sequestrou meu bebê. Travis olhou as mensagens, seu rosto pálido. Ela está dizendo que eu sequestrei. Você não sequestrou seu próprio filho. Você o protegeu. Há diferença. E se ela? Travis, respira. Amanhã de manhã, nós vamos direto para um advogado. Vamos registrar tudo, pedir custódia de emergência, mostrar os documentos. Claire não tem como ganhar isso. Não com o histórico dela. Ele assentiu, mas ainda parecia apavorado. Pousamos de volta em casa às 2 da manhã. Levei Travis e Matthew para minha casa. Instalei os dois no quarto de hóspedes, o quarto que tinha sido de Travis quando era criança. Descansa, eu disse. Amanhã começamos a consertar tudo, mas Travis não conseguia descansar. Ele ficou acordado a noite toda, segurando Matthew, como se tivesse medo de que alguém fosse tirar o bebê dele a qualquer momento. Na manhã seguinte, fomos direto para um advogado especializado em direito de família. Travis contou tudo, mostrou todos os documentos. O advogado, uma mulher chamada Linda, ouviu tudo em silêncio. Quando Travis terminou, Linda assentiu. Isso é sólido, muito sólido. Vamos registrar pedido de custódia de emergência hoje mesmo. Com esse histórico documentado, não vejo como um juiz não concederia. E se Claire tentar impedir? Travis perguntou. Ela pode tentar. Mas Travis, ela vai perder. Você tem evidências demais. O processo foi rápido. Em 3 dias tivemos uma audiência de emergência. Claire nem apareceu. Seu advogado estava lá, tentando argumentar que tudo era um mal-entendido, que Travis tinha sequestrado o filho, que Claire era uma mãe dedicada. Mas então, Linda apresentou os documentos. Todos eles. O histórico de Ethan, os relatórios do Colorado, as gravações de ligações dos vizinhos, o relatório policial do incidente na escola. O juiz olhou para tudo com expressão cada vez mais séria. Então olhou para o advogado de Claire. Sua cliente perdeu a custódia de uma criança anterior por negligência severa. Agora há múltiplos relatórios de negligência com outra criança. E você quer que eu acredite que isso é um mal-entendido? O advogado não tinha resposta. O juiz concedeu custódia temporária total para Travis. Claire teria que passar por avaliação psicológica extensiva, aulas de educação parental e supervisão rigorosa antes mesmo de ser considerada para visitas supervisionadas. E o juiz adicionou, olhando diretamente para o advogado de Claire, informe sua cliente que se houver qualquer tentativa de contatar a criança ou o pai fora dos canais legais apropriados, haverá consequências criminais. Quando saímos do tribunal, Travis me abraçou. Realmente me abraçou. Pela primeira vez em quase 1 ano. Obrigado, mãe. Ele sussurrou. Obrigado por não desistir de mim. Nunca. Eu disse, segurando meu filho. Nunca vou desistir de você. Os meses seguintes foram de cura. Travis se mudou de volta para a propriedade, para a casa que ele e Claire tinham construído, mas agora era só ele e Matthew. E eu, visitando todos os dias, ajudando com o bebê, sendo a avó que sempre quis ser. Matthew começou a florescer, com rotina adequada, alimentação regular, amor constante, ele se transformou. Começou a sorrir, começou a rir, começou a ser o bebê feliz e saudável que deveria sempre ter sido. Travis fez terapia. Trabalhou através da culpa, através da manipulação que tinha sofrido. Aprendeu a reconhecer os sinais que tinha ignorado. Aprendeu a confiar em si mesmo novamente. Quanto a Claire, ela tentou entrar em contato algumas vezes no começo. Mensagens raivosas. Depois mensagens chorosas, implorando por outra chance. Mas Travis bloqueou tudo. Ele entendeu, finalmente, que salvar a si mesmo e ao filho significava cortar Claire completamente. 6 meses depois da fuga de Colorado, Travis e eu estávamos na varanda, observando Matthew brincar no gramado. Ele tinha 1 ano agora. Estava começando a caminhar, dando aqueles passinhos bambos de bebê. Ele está crescendo tão rápido, Travis disse sorrindo. Está. E você está sendo um pai maravilhoso. Ele me olhou. Eu não teria conseguido sem você. Se você não tivesse persistido, se você tivesse desistido de mim quando eu te afastei. Mães não desistem, eu disse simplesmente, mesmo quando parece impossível, mesmo quando a porta está fechada. Continuamos tentando. Eu sinto muito, por tudo que eu te fiz passar,
por acreditar nas mentiras dela, por te cortar da minha vida. Você estava manipulado, Travis, e agora você está livre. Nós dois estamos. Ele assentiu, olhando de volta para Matthew. Às vezes eu penso no Ethan, o outro filho dela. Espero que ele esteja bem, que ele esteja feliz com a família dele. Jennifer me manda atualizações às vezes. Eu disse. Ethan está bem. Está em terapia, processando tudo, mas está seguro. E amado. Bem, Travis pausou. Acha que algum dia eu deveria? Não sei, tentar fazer contato? Matthew e Ethan são meio irmãos, afinal. Talvez um dia. Quando os dois forem mais velhos. Quando Ethan estiver pronto. Se ele quiser. Olhei para meu filho. Mas não há pressa. Por enquanto, foca em Matthew. Em se curar. O resto vem com o tempo. Matthew caiu no gramado e olhou para nós, seu rosto se contraindo como se fosse chorar. Travis já estava se levantando, mas então Matthew se levantou sozinho, sacudiu as mãos e continuou andando. Os dois rimos. Ele é forte, Travis disse. Ele é. Porque você é forte. E porque agora ele tem o que toda criança merece. Um pai presente. Uma família que o ama. Segurança. Ficamos sentados ali até o sol começar a se pôr, tingindo o lago de dourado e rosa. O mesmo lago onde tudo tinha começado. Onde eu tinha visto Claire jogar aquela mala. Onde eu tinha descoberto segredos que mudaram tudo. Aquele momento tinha sido o começo de uma jornada dolorosa. Mas também tinha sido o começo da salvação. Porque se eu nunca tivesse visto aquilo, se eu nunca tivesse recuperado aquela mala, Matthew ainda estaria em perigo. Travis ainda estaria sob controle de Claire. Às vezes as piores descobertas levam às melhores mudanças. Não foi vingança que eu senti quando tudo terminou. Não foi satisfação de ver Claire perder. Foi simplesmente paz. A paz de saber que meu filho estava seguro. Que meu neto estava seguro. Que nossa família, quebrada e machucada, estava finalmente começando a se curar. Claire tentou entrar em contato uma última vez, 1 ano depois. Uma carta chegou pelo correio. Travis a leu, ficou quieto por um longo tempo e então a rasgou. Ela quer outra chance, ele disse. Diz que mudou, que fez terapia, que está diferente. E o que você vai fazer? Ele olhou para Matthew, agora correndo pelo jardim, rindo. Saudável, feliz, seguro. Nada. Não vou fazer nada. Matthew merece melhor do que alguém que precisa de múltiplas chances para aprender a não negligenciar os próprios filhos. Ah, e essa foi a última vez que falamos sobre Claire. A vida continuou. Travis conheceu alguém novo 2 anos depois. Uma professora gentil e paciente que amava Matthew como se fosse dela. Eles se casaram em uma cerimônia pequena na beira do lago. Eu segurei Matthew durante os votos. E quando perguntaram se havia objeções, o pequeno gritou, "Não!", fazendo todo mundo rir. Era uma família diferente da que eu tinha imaginado anos atrás, mas era nossa. Imperfeita, machucada, mas verdadeira. E naquele lago, onde os segredos tinham sido afundados e depois recuperados, onde a verdade tinha finalmente emergido das águas escuras, tudo tinha começado. Às vezes, quando sento na varanda de manhã cedo com meu café, olho para aquele lago e penso em tudo o que aconteceu. Penso em como um momento pode mudar tudo. Como persistir, mesmo quando parece impossível, pode salvar vidas. Penso em Claire e sinto algo próximo de pena. Não pena suficiente para abrir portas, mas o reconhecimento de que ela é uma pessoa quebrada que nunca conseguiu se consertar. E que suas quebras machucaram pessoas inocentes. Mas principalmente, penso em Matthew. Em como ele está crescendo forte e amado. Em como ele nunca vai saber, até ser muito mais velho, o quão perto ele esteve de repetir o ciclo de negligência que destruiu outro menino pequeno anos atrás. E penso em como o amor de uma avó, persistente e inabalável, mesmo quando rejeitado, fez toda a diferença. A água do lago está calma esta manhã. O sol nascendo projeta luz dourada sobre a superfície. Não há mais segredos afundados ali. Não há mais verdades escondidas. Apenas paz. E, finalmente, depois de tudo, isso é suficiente.